muitas vezes vocês ficam nesse dilema de achando que só pelo fato de ainda não ter o fermento, vocês não serão capazes de executar os pães de fermentação natural. Tudo tem um início, gente. Lá no início, quando a gente não era alfabetizado, a gente não sabia escrever nosso nome, a gente não sabia ler, a gente não sabia fazer um monte de coisa. E cada letra foi uma dificuldade. Só que a gente não lembra, certo? Então, fazer o fermento natural não é uma coisa de outro mundo, mas ele requer dedicação, aplicação de um método. O meu método não é o único desse mundo, tá? Tem vários tipos de maneiras de você criar o fermento natural. O que eu costumo dizer para vocês? Que vocês têm que seguir um único método. Se vocês vêm para as minhas aulas e aprendem a fazer o meu método, seja no intensivo, seja no Panifix, vocês começam a fazer, eu tenho alguns critérios, quantidades, estilos de farinhas, temperaturas, tempos determinados para vocês mexerem nessa cultura. Isso tudo interfere. Mas você não precisa saber dessas coisas. Você precisa o quê? Você precisa ter a disposição de ouvir as orientações da aula. E aí eu vou falar assim, olha, eu preciso que você tenha uma balança, eu preciso que você tenha farinha de trigo, ou farinha de trigo integral, ou farinha de centeio, que eu gosto muito de utilizar. E eu sempre repito nas aulas que o método serve para essas 3 farinhas. Então vocês ficam muito estressados porque vocês querem às vezes a mesma farinha, que no caso a farinha da maioria das aulas é a farinha de centeio. Mas a gente vê inúmeras pessoas em todas as aulas conseguindo fazer com outras farinhas. Então você precisa acreditar no método e aplicar. Antes de mais nada, você precisa também lembrar de uma coisa. Qual é a sua realidade? Você está numa cidade quente ou fria? O quente favorece, mas tem que ter cuidado para não ser muito quente, tá? Porque a gente precisa de uma temperatura de 29 graus no início da criação do fermento. Vocês podem quebrar a cabeça com vários artifícios para conseguir essa temperatura quando vocês estão num lugar mais frio. Então vocês vão colocar muitas vezes em cima de um roteador, né, da internet, que fica aquele quentinho. Tem gente que coloca em cima da geladeira. Tem gente que faz um armarinho, que eu falo muito que é útil, de você já providenciar uma mini estufa, né, colocar uma lâmpada ou uma fonte de calor. E você coloca um termômetro, tá? Uma estufa caseira. Por quê? Porque em alguns pães você também vai precisar, se você está no frio, aquecer um pouco a temperatura ambiente, tá? Porque você precisa de atividade de fermentação. Então, todos os princípios vão girar em torno de quê? De tempo, temperatura sendo administrados, mas seguindo o norte de um método, de um processo. Para isso vocês têm aulas em determinados momentos, tá? Muitas vezes as aulas são abertas, outras vezes as aulas são somente fechadas dentro do curso. E aí vocês têm que ter em mente o seguinte: você consegue fazer se você tiver pelo menos balança e termômetro. Você só precisa seguir. Ai, Nanda, eu não tenho termômetro nem balança. Posso tentar começar? Ué, lógico que você pode tentar começar. Você só precisa estar atento ao quê? Que muitas vezes você vai ficar no escuro por não ter um termômetro para ver a temperatura do seu fermento. E isso às vezes ajuda muito. É que nem quando você está andando num lugar, você não enxerga, alguém pegou seu óculos e você é dependente de óculos. Então o termômetro pra gente é um óculos, ele faz a gente saber exatamente o que a gente está fazendo naquelas temperaturas, se a gente precisa ajustar para menos temperatura ou para mais temperatura. E a balança vai dar o padrão das quantidades, para vocês terem exatamente a quantidade que eu estou pedindo na aula. Quando vocês ficam naquele negócio, eu não vou conseguir, eu não dou conta, também vale a pena lembrar que não é uma prova, ninguém vai te dar nota. Se você não conseguir na primeira tentativa, você tem que insistir e fazer outras vezes. Às vezes não é de primeira. Se for de primeira, que bom. Se não for, não é porque você não é capaz, é porque alguma coisa na natureza não deu certo. Seja na natureza da sua criação, por uma farinha que estava inadequada, ou uma qualidade de água, tá? Então você precisa sempre ver o que você pode ajustar dentro da metodologia que eu vou propor para vocês, tá? Então vocês precisam sempre anotar as coisas num caderninho, separa um caderninho, tá? Para fazer as anotações, isso é muito importante. Providenciem balança e termômetro.
Além disso, para começar a criar seu fermento, é muito bom ter um pote. No início eu peço um pote de vidro. Pode ser um pote de vidro que vocês usam de açúcar de coco, de palmito, de azeitona. Depois vocês vão procurar um pote plástico. Para quê? Para não ter acidente. O pote de vidro, se cair, vai quebrar. Fora de você poder se machucar, você pode acabar perdendo o seu fermento, né? Porque caco de vidro na comida você não vai reutilizar, né? Não vai conseguir dar um jeito naquela situação. E o pote de plástico, quando cai, não tem esse problema. Então, no início, para você não ficar perambulando atrás de um pote ideal, pega um pote e reutiliza. Lava bem, deixa secar, né? Embocado para baixo. Mas dá uma lavada, coloca a água fervendo, não precisa colocar muitos produtos. Se você quiser desinfetar muito bem o seu pote, qual a minha sugestão? Você pegar um pouquinho de água sanitária, colocar dentro desse pote, completa com água até a boca e deixa do dia para a noite, de molho esse seu pote. Depois você vai enxaguar com água abundante e finaliza com a água fervendo. Ponto, você já higienizou seu pote. É muito importante também higienizar para você não ter contaminação de mofo por outras coisas que poderiam estar lá naquele pote, tá bom? Então providencie para as nossas aulas, quando você estiver começando a criar o fermento natural, um pote, uma balança e um termômetro, tá? E você com certeza é capaz de começar a fazer o fermento natural, porque qualquer pessoa consegue com uma orientação e com essas 3 coisinhas.